Você já percebeu como às vezes uma simples troca de olhar muda completamente o clima entre duas pessoas? É como se de repente o ar ficasse mais denso, o tempo desacelerasse e algo silencioso começasse a acontecer ali. Uma energia que não se explica, mas se sente. Muitos homens não entendem o que realmente desperta esse tipo de conexão. Acham que são as palavras certas, a aparência, o status, o corpo. Mas, na verdade, tudo começa com algo invisível. A energia emocional que você transmite. A atração não é apenas física, é emocional e cerebral. O cérebro humano é uma máquina de interpretações. Antes que alguém perceba racionalmente o que está acontecendo, o inconsciente já decidiu se sente segurança, curiosidade ou rejeição. E é nesse nível silencioso que nasce o verdadeiro desejo. A maioria dos homens tenta impressionar, enquanto poucos tentam conectar. E é exatamente aí que está o ponto. A mulher não se interessa pelo que você mostra, mas pelo que faz ela sentir. Você pode ser um homem inteligente, educado, confiante, mas se a sua energia não comunica presença, calma e verdade, ela vai te enxergar como todos os outros. O segredo está em despertar os gatilhos certos, aqueles que ativam sensações de interesse, mistério e conexão emocional. E o primeiro deles é o olhar de avaliação. A maioria dos homens olha como quem pede aprovação, como quem quer ser aceito. Mas quando você a observa com calma, sem pressa, com a serenidade de quem não precisa provar nada, algo muda. O cérebro dela interpreta esse olhar como um convite. Não um convite para algo físico, mas para ser descoberta. É como se você dissesse, sem palavras, ainda estou tentando entender quem é você. Esse tipo de olhar desperta a curiosidade, ativa o instinto de descoberta e faz com que ela queira mostrar mais, não por vaidade, mas por desejo de ser compreendida. A psicologia explica isso como o efeito espelho emocional. Quando uma mulher sente que alguém realmente a observa com interesse genuíno, ela começa a se observar também. E é nesse processo que nasce a conexão. Não é sobre dominar, é sobre perceber. Quando um homem aprende a olhar sem invadir, a observar sem pressa, ele ativa em uma mulher algo raro. O sentimento de ser vista, não apenas notada. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas ser vista é uma das maiores necessidades emocionais femininas. Não se trata de elogios superficiais ou frases ensaiadas. Trata-se de presença. Quando você está ali, inteiro, ouvindo, observando, sem precisar falar muito, o cérebro dela começa a associar sua presença a sensações de segurança, interesse e mistério. Uma combinação poderosa. E é nesse instante que surge a primeira fagulha da atração verdadeira. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque ofereceu algo que quase ninguém oferece hoje: atenção plena. No fundo, não é o olhar em si que muda tudo, mas a energia por trás dele. Um olhar pode dizer, eu quero te conquistar, mas também pode dizer, eu quero te compreender. E é esse segundo tipo que desperta o que a psicologia chama de atração emocional profunda, aquela que nasce na mente, mas se espalha pelo corpo. Depois que você entende o poder do olhar, vem o segundo gatilho, a pausa estratégica. Ela parece algo simples, mas tem um impacto profundo na forma como a mente humana processa o desejo e a curiosidade. Vivemos em um mundo apressado, onde todos falam demais e ouvem de menos. Quando você aprende a silenciar por alguns segundos antes de responder, cria um espaço raro, e nesse espaço a imaginação dela começa a trabalhar. A pausa não é sobre indecisão, é sobre presença e controle emocional. Quando você escuta com calma, respira fundo e responde apenas depois de pensar, você envia um sinal sutil de autoconfiança. O cérebro dela interpreta esse comportamento como estabilidade. E estabilidade é uma das coisas mais atraentes que existem, porque transmite segurança. Durante o silêncio, o inconsciente dela tenta adivinhar o que você vai dizer. Ela imagina, cria cenários, busca entender o que você está pensando. E quanto mais ela imagina, mais interessada fica. A psicologia chama isso de efeito Zeigarnik,
O mesmo que ocorre quando começamos uma série e não conseguimos parar até saber o final. O cérebro detesta finais abertos, e quando você deixa pequenas pausas, pequenas lacunas nas suas respostas, ela sente vontade de preencher esse vazio com pensamentos sobre você. É o mistério em ação, e o mistério é o combustível da atração emocional. Mas aqui existe um detalhe que poucos percebem. A pausa só funciona quando vem acompanhada de coerência emocional. Se você pausa, mas demonstra ansiedade, ela sente. Se você pausa com calma e serenidade, ela sente também e reage de forma completamente diferente. A diferença está no que a psicologia chama de comunicação não verbal congruente. Seu tom de voz, seu olhar e sua postura dizem mais do que qualquer palavra. É por isso que um homem calmo, que fala pouco, mas com intenção, consegue prender a atenção de uma mulher por muito mais tempo do que aquele que tenta impressionar o tempo todo. O silêncio cria espaço para o desejo. E o desejo não nasce da pressa, nasce da tensão emocional bem dosada. Agora, o terceiro gatilho aprofunda ainda mais essa conexão, o toque verbal. Não é tocar o corpo, é tocar a imaginação. São aquelas frases sutis, sinceras, que despertam sensações. Por exemplo, você tem uma presença leve. Tem algo no seu jeito que ainda não entendi. Eu gosto da forma como você pensa. Essas pequenas frases ativam o cérebro de uma maneira curiosa. Elas criam antecipação. A mulher sente algo, mas não sabe exatamente o que é. Ela não sabe se está sendo elogiada, desafiada ou observada. E essa dúvida desperta o desejo. A antecipação é um dos gatilhos mais poderosos da psicologia da atração. Ela acontece quando o cérebro entra em um estado de expectativa prazerosa. O simples ato de imaginar o que pode acontecer gera as mesmas reações químicas de quando algo realmente acontece. Ou seja, você não precisa fazer muito, basta fazer sentir. O toque verbal é arte. É a mistura entre clareza e mistério, entre o que é dito e o que é deixado no ar. E quanto mais natural for a sua energia, mais forte será o impacto das suas palavras. Porque, no fundo, o que desperta desejo não é a frase em si, mas a intenção emocional por trás dela. Até aqui, você já percebeu como o olhar, a pausa e o toque verbal formam uma base poderosa. Mas existe algo ainda mais profundo, a atenção focada. Esse é o ponto onde muitos se perdem. A maioria dos homens acredita que ouvir é apenas esperar a vez de falar, quando, na verdade, ouvir de verdade é um ato de presença. A presença é o que desperta a confiança. Quando uma mulher percebe que você realmente presta atenção no que ela diz, não apenas nas palavras, mas nas emoções escondidas por trás delas, algo muda dentro dela. O cérebro dela começa a associar você com acolhimento, empatia e segurança. E é exatamente isso que faz uma mulher baixar a guarda e começar a se abrir. A confiança emocional é o terreno onde o desejo amadurece. Imagine a diferença entre duas conversas. Na primeira, ela diz: "Eu estou exausta hoje." E o homem responde: "Ah, e o que você vai fazer amanhã?" Na segunda, ela diz a mesma coisa, e o homem responde com calma: "Você parece estar carregando mais do que devia." Quer me contar o que aconteceu? Percebe a diferença? Na primeira, a conversa morre. Na segunda, nasce uma conexão. Porque você não respondeu com pressa, respondeu com presença emocional. E isso é raro. Vivemos cercados de distrações, telas, notificações, pressa. Quando alguém realmente presta atenção em nós, isso causa impacto. No caso das mulheres, esse impacto é ainda mais intenso, porque o cérebro feminino é altamente sensível à validação emocional. Não é sobre concordar com tudo o que ela diz, é sobre fazer ela se sentir ouvida. E quando uma mulher sente que é ouvida, o corpo dela responde. Ela relaxa, o tom de voz muda, o olhar suaviza. É como se o inconsciente dissesse: "Aqui eu posso ser eu mesma." E é nesse ponto que nasce a atração autêntica, não aquela baseada em aparência ou jogos mentais, mas na sensação real de segurança emocional. A mulher que se sente segura com você começa a imaginar possibilidades.
Ela projeta sentimentos, cria expectativas e, sem perceber, começa a pensar em você de forma mais profunda. É uma transição sutil, quase invisível, mas extremamente poderosa. Agora, existe um quinto gatilho que poucos falam, mas que é essencial para manter tudo isso vivo: o mistério emocional. Muitas pessoas confundem mistério com distância, mas são coisas diferentes. Distância afasta, mistério instiga. Ser misterioso não é esconder quem você é não revelar tudo de uma vez, é deixar espaços para que o outro imagine, adivinhe e sinta vontade de descobrir mais. É o equilíbrio entre clareza e enigma. Quando você fala com uma mulher e não entrega todas as respostas, quando compartilha partes da sua história com leveza, mas guarda algo para depois, o cérebro dela entra em um estado de curiosidade ativa. E a curiosidade é uma das forças mais poderosas do vínculo emocional. Ela desperta o interesse constante, porque o ser humano, por natureza, deseja o que ainda não compreende totalmente. O mistério emocional é o que mantém o fogo aceso, mesmo quando a paixão inicial já passou. É o que faz ela continuar pensando em você quando o silêncio volta. Não é sobre manipulação, é sobre ritmo. A arte de deixar espaço para o outro sentir falta. E quando isso acontece, o simples som da sua voz, o jeito como você olha, ou o modo como você pausa antes de responder, tudo volta a provocar as mesmas reações químicas da primeira vez. O verdadeiro segredo da conexão não está em técnicas decoradas, mas em autenticidade emocional. Tudo o que falamos, o olhar, a pausa, o toque verbal, a atenção e o mistério, são apenas reflexos de algo mais profundo, a forma como você se relaciona consigo mesmo. Quando um homem se conhece, quando entende suas próprias emoções e aprende a se observar, ele muda a energia que transmite. E essa mudança é perceptível. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. O que realmente atrai uma mulher não é um comportamento específico, é a coerência entre o que você diz e o que você vibra. Quando suas palavras, suas ações e sua energia caminham na mesma direção, isso se torna magnético. Você passa a ser lembrado não pelo que fala, mas pelo que faz o outro sentir. E é nesse ponto que a psicologia e a atração se encontram. O desejo é, antes de tudo, uma resposta emocional. Ser um homem emocionalmente presente não é ser perfeito, nem frio, nem distante. É ter a coragem de olhar para dentro, reconhecer o que sente e ainda assim permanecer firme. É ser vulnerável sem perder a força, é escutar sem precisar vencer. E quando uma mulher percebe isso, algo dentro dela se reorganiza. Ela sente segurança, mas também curiosidade. Ela percebe calma, mas também intensidade. E essa mistura é irresistível. No fundo, o que toda mulher deseja é ser percebida com verdade. Não é sobre elogiar o corpo, mas reconhecer a alma. Não é sobre impressionar, mas inspirar confiança. E quando você faz isso, quando sua presença provoca tranquilidade e desejo ao mesmo tempo, você deixa uma marca invisível, aquela que permanece mesmo quando o silêncio toma conta. Pense nisso. O homem comum tenta provar o próprio valor. O homem consciente simplesmente expressa quem é. Ele não busca ser desejado, ele se torna desejável porque carrega uma energia autêntica, estável e curiosa. E essa energia é rara em um mundo acelerado e superficial. Toda conexão profunda nasce da presença. E a presença é um estado de espírito. É o que acontece quando você está inteiro no momento, sem pressa, sem máscara, sem roteiro. É ali que a atração se transforma em algo maior, em respeito, admiração e desejo genuíno. E isso nenhuma técnica substitui. Então, da próxima vez que estiver diante de uma mulher, não tente adivinhar o que dizer. Apenas esteja presente, olhe com calma, fale com intenção, escute com empatia e permita que o mistério natural da conexão faça o resto. Porque quando há verdade, o desejo surge sozinho. E quando o desejo surge acompanhado de respeito, nasce algo muito mais poderoso, a vontade de permanecer.
Se existe um caminho para conquistar uma mulher de verdade, ele começa dentro de você. Começa quando você entende que a atração não é sobre controle, é sobre harmonia. E quando você aprende a criar essa harmonia entre o que sente e o que transmite, ela sente também, mesmo que nunca diga em voz alta. Em voz. No fim das contas, a mente cria a ponte, mas é o coração que atravessa. E quando isso acontece, não há distância que apague a lembrança, nem tempo que diminua a intensidade do que foi sentido.